Esse negócio de bater na testa, barriga e deitar no... É tudo teatro pra mistificar a hipnose. Fala, turma do DrCast! Diretamente dos estúdios da Creators House, estamos com mais um episódio para vocês. Se vocês estão pensando em montar o seu próprio podcast, se você já tem o seu podcast, mas quer dar um upgrade aí, quer ir para um estúdio melhor, a Creators House é a melhor solução para vocês. É só entrar na descrição do nosso programa que o link vai estar fixado abaixo. Hoje o nosso convidado, como sempre, mega especial, talvez esse até um pouco mais, uma celebridade aí, o cara de várias áreas, famoso... Pyong Lee, seja muito bem-vindo. Boa noite. Bom dia, boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo na hora diferente aí. Exatamente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, obrigado por ter vindo. Que isso. Prazer recebê-lo aqui. E vamos começar conta um pouquinho pra gente um pouco da sua carreira, como você chegou ali, um pouco da vida do Pyong, para depois a gente começar a destrinchar outros assuntos. Aí. Boa. Eu vou fazer um resumo mais pra gente explorar outros assuntos depois. Mas a carreira, esse ano vai completar 16 anos de carreira. Você tem quantos anos de idade? Tô com 32. Então, metade da vida... Não, é que eu vou fazer ainda, né? 33 esse ano, então tá certo. 16 anos, quase metade da minha vida dentro desse universo da carreira. Então, eu considero o meu início lá em 2009, no programa do Silvio Santos. Então, eu pisei no programa dele para participar do campeonato de mágicas dele. E aí, dali eu fui indicado para outro programa, passei para semifinal em ambos. Fui contratado 1 ano para ficar no SBT, fui em todos os programas da casa, fui em outros programas como Se Vira nos 30 do Faustão, fui na Hebe quando estava na Rede TV. Então, eu fiquei 2009 a 2012 nesse ciclo de 3 anos indo em programas de televisão. Mas como mágico. Como mágico. Mágico profissional. E dali, quando começou a cair as participações na TV, eu comecei a investir, estudar internet, YouTube. Quando ainda tinha pouca gente fazendo no mundo, mais nos Estados Unidos talvez, e aqui no Brasil começando um movimento. Mas só te cortando um pouquinho, essa questão de mágico aí. Foi autodidata? Você era da equipe do Issal e Amura? Eu tenho o Issal é amigo. Foi autodidata, assim. Não tem nada do que eu faço hoje tem referência de família, antepassados, amigos. Foi tudo assim, criação minha, assim, da minha geração, assim. Entendi. A mágica veio da vontade de chamar atenção. Assim, de ser diferente, de ter algo único, de ter tração. Então, mas antes da mágica, eu dançava break. Então, tipo, dançava dança de rua, tava começando um movimento forte no Brasil. Você vai até dançar hoje um pouquinho de break aqui, fazer uma mágica. Não cabe da mesa, vou reforçar a mesa aqui. Nem cabe, eu chuto o teto. E dizem que em mágico a mulherada cai matando em cima, é verdade isso aí ou não? Cara, mulherada... Que a namorada tá na sala lá escondida ali. Mas sempre chama a atenção de todos os públicos. Eu só mudei da dança, né, pra mágica, porque a mágica ela abrange um público muito maior do que a dança. A dança é muito nichado. Principalmente o break. Sim, sim. Porque é um negócio que você tá se arrastando no chão, girando de ponta cabeça, de bananeira. Então é muito específico. É impressionante, porque tem b-boy, a gente chama de b-boy, né, aqui nessa break. Tem b-boy que tem habilidades maiores do que um ginasta olímpico, por exemplo. Então... Até virou, pelo menos, não sei se em todas as edições, mas teve a última edição da Olimpíada teve break, só... Né? Foi a única que teve. Então foi a primeira... E única, né? E única... Vai ser assim agora, né? Algumas... Não vai ter mais, eu acho. Não o break, né? Mas acho que toda a Olimpíada agora vai ter um elemento novo, assim. Parece que... Eu não cheguei a ver. Eu sei que eles colocaram break... Mas foi legal, cara. Com modalidade olímpica. Mas isso é interessante o que aconteceu. Porque teve um vídeo de uma menina que viralizou. Que dançava mal pra caramba. Que a galera criticou muito. Sim, sim. E qual que é o problema? É que tem dançarinos, tem campeonato mundial global da Red Bull BC One. A Red Bull faz um campeonato mundial com todos os melhores que passaram pelas seletivas do continente para chegar no topo.
E o nível é absurdo. É aqueles caras que eu falei que nem Sim, ginasta olímpico vai conseguir reproduzir certos movimentos. Só que aí teve uma seleção. Só que parece que a parte feminina, ela não é tão grande. Né? O break era muito masculino. Aí sim, entrou. ainda é, né? Ainda é. Só que ela é da Austrália. Só que ela parece que passou na seletiva por causa de um contato lá dentro. Ou era alguém do comitê da seleção da família, cunhado, não sei, tava envolvido. Entendi. Ou seja, ela não passou por um processo seletivo, porque tem muitos profissionais de dança, b-boy, big girl, tem grandes nomes brasileiros que são globais. E Já teve até campeão. teve campeão brasileiro, mundial. né? Acho que o b-boy Neguin foi campeão do Red Bull BC One, que é o maior campeonato de todos. E aí virou isso. Nas Olimpíadas, ela viralizou, deu vexame. E eu não sei se foi essa a razão de que não vai ter mais. Não sei se vai ser isso. Por quê? Mas é triste quando você vê o campeonato completo de várias mulheres e dos homens. Você vê que foi completamente diferente, mas viralizou aquilo. Então é triste, mas... Aí eu comecei a dançar break pra chamar atenção, pra ser diferente. Depois disso... Foi fazer mágica pra chamar atenção. Só que a mágica, eu já via desde criança, mas eu vi alguém na escola mostrando uma que ele tinha aprendido. E eu falei, caramba, isso chama realmente a atenção de muitos públicos. E eu comecei a praticar, estudar, autodidata mesmo, vídeos no YouTube, depois DVDs, na época a gente comprava DVD, participava de workshop. E em poucos meses já eram os caras mais habilidosos, mas eu respirava, tudo que eu fazia era 24 horas, todo o meu tempo livre, Então dança era todo final de semana, era na escola de manhã antes de entrar na escola, era na igreja, era sábado, era domingo, depois a mágica também, cara, no metrô, no ônibus, no banheiro, dormindo, acordando, era 24 horas na escola, mexendo Qualquer coisa que objeto, você pega pra fazer. Caneta, moeda, eu era obcecado com o que eu fazia, porque a vontade, eu lembro que era ser o melhor, pra nunca passar vergonha. Talvez seja vontade de sempre ser o melhor da roda. Então eu queria ser o melhor do mundo, pra nunca passar vergonha e chamar mais atenção que todos os outros. Então eu era obcecado. E aí, 2, 3 meses já conheci todos os profissionais, 6 meses já eram os caras mais habilidosos do Brasil, tava nos eventos. E aí, 1 ano depois, fazendo mágica, me chamaram pro programa do Silvio Santos. Porque eu tava no lugar certo, com as habilidades certas, com mágicas diferentes, que eu tinha visto referências na Coreia. E dali começou a minha carreira. E aí, no palco do Silvio Santos, eu decidi que era aquilo que eu queria. E aquilo me preenchia. E eu falei, cara, eu vou ser artista celebridade famoso. Esse vai ser meu plano. Eu vou fazer até dar certo, até acontecer. Não tinha plano B e não queria qualquer outra coisa. Então eu tinha uma obsessão por esse objetivo. E como que como que um mágico consegue números novos, assim? Como que funciona essa questão? Cara, quando você entende a lógica e a ciência, a teoria da mágica, as categorias que existem, você acaba criando referências. Então você vai criando novas coisas, novas tecnologias, novos efeitos, novas mágicas, combinando teorias, combinando mágicas diferentes ou técnicas diferentes. Aprimorando. Aprimorando. As que já tem, né? Então, é muito... Cara, o universo mágico é complexo. Tem faculdade de mágica nos outros países. Legal. Então tem enciclopédias de 5, 6, 7 volumes de profissionais que já faleceram. Tem profissionais muito bons hoje. Tem campeonato mundial, o FISM, que é cada 3 anos. É igual a Copa do Mundo. É cada 3 ou 4 anos que roda num país. Então agora vai ser... Foi Canadá, teve Itália. Vai ser FISM Itália agora. Aí o último acho que foi Canadá. Antes foi Coreia do Sul. FISM nunca veio pro Brasil. Mas é um universo muito complexo. Aí você vai estudando, entendendo a lógica e criando mágica. Então tem vários mágicos que são mais criadores do que vivem de mágica. Eles criam e vendem as mágicas. E tem gente que é consultor, por exemplo, o David Copperfield tem um show dele, mas ele tem uma equipe e um cara contratado para poder fazer a construção e não é consultoria, porque o David Copperfield já sabe muito, mas é a construção criativa. Sim, planejamento, a tudo. estrutura ali, né? Porque o dele é mais complexo, né? Grandes Ilusões é mais complexo. Sim. Então, assim que surge. E tem o Mr. M que cagueta todo mundo. Né? Cara, na época eu não sei se era Ele tudo foi isso. revolucionário, né? Ele aparecia muito na TV e tal, mas
era muito. Ele revelava pouca coisa, assim, relevante, sabe? Sim, sim. Aí teve gente que falava que não, queriam matar ele, que não sei o quê. Eu tinha. nem sei, porque eu não tava nesse meio mágico. Eu assistia o Aham. Mr. M. E aí depois que eu comecei a ter contatos com os mágicos. Mas eu acho que é bom, porque qualquer um teria feito o mesmo. É Cara, uma questão de aproveitar a oportunidade. E assim, chamou atenção pra cena, né? É. Nossa. Pyong, uma coisa que me chama atenção, cara, olhando pra você assim, não te conhecia pessoalmente, foi hoje. Cara, mas olhando pra você, parece que você é estudante de física da USP ou destrava PlayStation, sabe? Você é todo tímido aí e você falou que, pô, queria chamar atenção, queria aparecer. Como que funciona assim? O seu, Começando o break, né? seu estereótipo super quieto, aparentemente um CDF, assim, né? Pelo Não, menos eu mas que- é só porque eu sou asiático e tô de óculos. Não, mas você é quietinho, cara. Não, Você... cara, eu era o cara que ia toda Você era semana, bagunceiro, toda assim? semana pra diretoria na escola, desde a Ah. segunda, terceira série. Tirava boas notas, assim, mas sempre tava entre os 3 primeiros, mas só até a 8ª série. Aí depois ensino médio desanda um pouco as coisas. Só que, não, é por ser asiático, talvez tenha esse estereótipo mesmo. E o óculos também, pode porque eu não ser. usava óculos antes. Pode ser. E eu uso à toa, né, porque ele não tem grau. Ah, é? Ele só tem proteção de luz azul. Pô, cara, aí tá vendo? Você quer chamar atenção pro cara mais nerd aí, mais... Aí depende, né? Porque quando eu tô palestrando, eu tô com a outra roupa, com outra postura e comunicação. Quando eu tô com os amigos é outra, quando eu tô num show é outra, quando eu tô num reality show é outra, quando eu tô trabalhando, eu tô numa confraria de vinho com empresários é outra. Então, acho que são vários papéis. Sim, sim. A gente não é um só, né? Você como pai, você não vai ser igual com sua esposa. Você não vai ser igual com seus pais. Papel de filho, papel de pai, papel de profissional, papel de amigo, é muito diferente. Então você tem essas nuances, assim. Mas não, longe de ser introspectivo. Na verdade, tinha esse perfil, só que aí eu comecei a trabalhar isso por essa carência e necessidade de chamar atenção. Comecei a trabalhar isso, comecei a fazer apresentação na escola, participar do teatro. Então foi uma coisa que eu desenvolvi, porque a maioria dos asiáticos é mais introspectivo mesmo. Só que eu comecei a desenvolver, comecei a fazer mágica em fila de evento. E aí eu ia em evento muito de anime. Sabe, Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Death Note, tinha um monte. Eu comecei a consumir muito cultura japonesa quando era menor. Aquilo me ajudou muito, porque uma das obras moldou muito da minha mentalidade pra chegar onde eu cheguei. Então é bem profundo, assim, os animes. Tá no episódio 1200 agora. Então já tem 25 anos de publicação e continua saindo, não terminou a história, que é o One Piece. Aí a Netflix transformou em live action. Né? Mas, o que eu tô falando? Porque... então, eu desenvolvi isso. Apesar do perfil estereótipo parecer. E outra coisa, não ajuda muito, porque geralmente eu passo o cabelo pra trás. Aí hoje eu tô com o cabelo mais solto. Aí tem óculos, aí fica... Aí parece isso mesmo. E a roupa também meio moletom, largado e tal. Mas depois eu fiz depois eu tava na parte da mágica. Tava na mágica, fazendo eventos, já como mágico. Fazia alguns eventos, porque aparecia e colocava o número de telefone, né? Não tinha Instagram, não tinha nada na época. Eles falavam, o que você quer que eu coloque? Eu falava, bota meu celular aí. Aí veio, comecei a trabalhar um pouco aqui, mas não rendia muito. A galera acha que só porque você aparecia na TV. Naquela época a percepção é mais forte do que hoje. Que apareceu na TV, tá ganhando muito dinheiro. Porque não tinha outra mídia, né? Eu acho que o Facebook, acho que nem era Facebook. Não, 2009 era Orkut. Né? Mas não, será que tinha Orkut? O Orkut morreu quando? 2009? Não, eu sei que Orkut... O Facebook já tinha nascido, eu acho. Chegou a ter Facebook e Orkut ao 2009 eu pisei no palco do Silvio Santos. Não, isso daí já tinha Orkut. Tinha Orkut. Eu lembro de um debate, tinha um mágico Orkut. me xingando lá. Tinha um mágico me xingando num grupo da comunidade dos mágicos, ali, lembrei. Era Orkut ainda. E aí o Facebook já existia, mas foi devagar a migração dos outros países. Mas foi a mágica, levou... E a mágica levou pra hipnose? Mais ou menos. Ou você ainda teve mais uma mudança de porque carreira? Porque aqui eu fiquei esses anos na TV, comecei a estudar YouTube, comecei a ver criador de conteúdo ficando famoso. Porque o meu negócio era, como é que eu fico famoso? Como é que eu viro artista, celebridade, num país onde eu sou asiático, todo mundo é ocidental, não tem espaço para asiático, e não estão me convidando mais para televisão. Então, vamos ver alguma solução, encontrar algum caminho. E aí o YouTube surgiu. Comecei a acompanhar outros criadores, vendo que gente lá fora tava fazendo vídeo em casa, ficando famoso. Falei,
caramba, mano, pode ser um caminho. E aí uma coisa que virou a chave pra começar a investir nisso foi quando explodiu em 2012 Gangnam Style, Sim. que foi um fenômeno. Era um cantor coreano, 12 anos de carreira, ninguém conhecia. Ele já tinha estourado uma outra vez, né? Não, Já, ele tinha. Parece que nem se fosse local ele já tinha não, estourado. ali ele tinha 12 anos de carreira. Na Coreia do Sul. Só Mundialmente, que não. mundialmente ele não era ninguém. Aí o que aconteceu? Por causa de um clipe no YouTube, ele bateu 1 bilhão de visualizações e estava nos palcos de Hollywood com Sim, Madonna, sim, Snoop sim. Dogg. Ou seja, um clipe, um vídeo foi suficiente pra tornar ele global E e uma botar música, a Coreia né? em uma música só. E aí olhando esse fenômeno, porque a música é em coreano, ninguém no mundo entende, só lá. Então ninguém sabe a letra, então eu acho o clipe engraçado, o ritmo é bom, e aí Ele é caricato, né? caricato, e aí o mundo inteiro ouve. Dança. Mas, o mundo inteiro ouve. Não tem, acho que, sei lá, tirando a nova geração que nasceu agora nos últimos 10 anos, Não, acho que todo mundo todo mundo conhece essa música. Continua tocando hoje nas festas baladas. toca. Ou seja, por causa de uma música, É. um clipe, o cara Fez virou a vida. de cabeça pra baixo a vida dele, assim, tipo, não é 360, era 180 180. graus. E eu falei, cara, isso só foi possível porque hoje existe internet e redes sociais. E você queria ser famoso por Cara, era uma, ser reconhecido ou porque você queria grana? cara, era uma coisa que, essa coisa de viver, quando eu pisei na televisão, assim, me impressionou, assim, caramba, meu Silvio Santos, Quero continuar aqui. Celso Portiolli, caramba, olha isso, né? O pessoal é famoso, sei que a pessoa aqui é rico, ganha dinheiro. Principalmente pensando no que eu queria fazer algo que eu gostasse. Não era nem pelo dinheiro, porque eu não sabia como ganhava dinheiro. Minha família sempre estava endividada, ralando de trabalhar. Eu trabalhei desde os 12 e continuei trabalhando constante. Meus avós trabalharam até os 70 e poucos, 14 horas por dia. Então era uma coisa assim, muito forte de eu quero viver de algo que eu amo. Porque se for pra ficar na bosta, eu prefiro fazer algo que eu gosto e continuar na bosta do que fazer uma coisa que eu Fazer odeio. alguma coisa Eu chata falei, pra isso caramba. me motiva. Então era uma questão de, não, vou fazer algo que eu amo. Mesmo que. Porque se for pra manter as duas situações iguais, eu prefiro fazer. Então eu não tinha visto muito esse negócio de. Mas eu achava que, ficando famoso, eu ia ganhar dinheiro. De alguma forma. Seja como mágico, ator, apresentador. Porque eu queria ser ator, na verdade. Queria ser tipo ator De novela? Não, de filme. Tipo Jack Chan. Jack Chan. Isso. Porque Jack Chan. Desde que era criança, eu lembro desses pensamentos. Caramba, mano, eu queria ser igual ao Jack Chan. Porque. Você parece, hein? Falam. Se fizer aquela cirurgia que abre um pouquinho a pálpebra, né? Mas falam muito. Parece, várias vezes que parece. É. Mas o Jack Chan é o único asiático que dominou Hollywood. Ele é Teve reconhecido o por Bruce Lee todos. também, É que né? o Bruce Lee, ele morreu cedo. E teve o Jet Li. O Jet Li eu O gostava Jet Li também é famoso, só que ninguém chega no nível da Jack Chan. Não. De Não, fama, Mas- reconhecimento, mas filme- Quantidade de obras, né? contribuição, tudo. Ele era ator, diretor. Não, ele é roteirista. o mais completo, né? Não, ele foi o ator mais bem pago. Ele estava nos top 50 atores mais bem pagos do mundo durante 40 anos. Não usava dublê, né? Não Tudo- usava, é. quebrou 200 ossos, teve 200 fraturas nos filmes dele. Então por isso que eu ganhei um Oscar honorário. E é respeitado por todo o planeta. Então Sim, assim, como sim. um asiático chega... Ele é chinês, né? O Jet Ele Li. é chinês. O Jack Jack Chan. Como ele chega numa terra de ocidentais, que é Hollywood, o topo da indústria cinematográfica, e ele chega onde chegou. Então ele me inspirava. E aí eu falava, não tem asiático aqui no Brasil, mas é possível. Então ele gerava essa crença de que era possível. Sim. E aí esse negócio de fama e tal, não sei o que, eu sabia que ia dar dinheiro, mas era mais porque eu queria fazer algo que eu gostava. Então, até resumindo, né? Antes da carreira era o quê? A família imigrante, ralou a vida inteira. Com 9 anos minha mãe abandonou a gente e foi embora. Meu pai afundou em depressão porque no mesmo tempo o sócio dele roubou tudo dele. Meu pai ficou 3 anos internando em hospital saindo, sem fazer mais nada, não trabalhava, só dormia, bebia e dormia, bebia. Seu pai e sua mãe são coreanos? São ou coreanos, os os dois. dois nasceu lá? Nasceu aqui. Não. Nasceu lá, vieram, se conheceram aqui Ah, tá. e eu sou a primeira geração que nasceu aqui. Tá. Então aí minha mãe foi embora quando eu tinha 9, deixou eu e meus 2 irmãos. 3 anos depois meu pai faleceu, quando eu tinha 12. E aí minhas avós me criaram um tempo. Meu tio viu que meus avós não iam dar conta, que trabalhavam demais. 60 e poucos anos,
trabalhando 12 a 14 horas por dia. Quando você diz nós, é você, Eu, um irmão? meus 2 irmãos. 2 irmãos. É. E dali meu tio pegou nós 3, pegou os 2 filhos que tava com a ex-esposa, começou a criar 5 filhos sozinho. Me botou pra trabalhar cedo, pra aprender as coisas sobre o mundo, os desafios. Então, com 12 eu tava numa imobiliária como office boy, com 13 numa montagem, manutenção e rede de computadores, 14 no escritório de programação, com 15 entrei numa gráfica, fiquei anos nessa gráfica, fazendo cartão de visita, banner, design, cópia de livro, encadernação. Aí eu voltei pra trabalhar com meu tio quando ele quebrou a loja de roupa. Quando eu voltei, a família toda endividada, teve que usar meu nome do meu irmão, aí migrou pra mercearia, continuou nesse ciclo de, quebrando negócio, endividando, então tava todo nome, acabou endividando meu nome do meu irmão também, e eu comecei minha vida adulta pra trás, assim, sabe? Já começou endividado, já? Já comecei com 6 dígitos em dívida. Legal. Pra trás. Então, assim, era muito forte a vontade de realizar esse objetivo. Então eu preferia, tipo assim, não, essa é a meta, senão eu prefiro morrer, sabe? Então era obsessivo mesmo com esse... Ou dá certo ou dá certo, né? E é muito louco, né? Porque eu tinha certeza que ia dar. Não sei porque era seu aspecto, né, da fé, ou se era... eu vou fazer até dar certo, sabe? Muita insistência, né? Porque a maioria das pessoas desiste, né? Na primeira e segunda Sim, falha. sim. Então acabou levando a isso. E aí entrei no YouTube. Ainda fiquei 2 anos criando conteúdo sem nada a ver com hipnose. Mas com mágica ou... Entretenimento, humor, mágica, pegadinha na rua, quadros, desafios com outros youtubers. Então é uma variedade de conteúdos que eu testei. Sim. E aí fui criando de audiência. Conheci na época o Whindersson, o Christian Figueiredo. A primeira, assim, a geração que começou a crescer mais forte no YouTube e se ajudar e desbravar o YouTube, né? Que era coisa de vagabundo na época. Sim. Meu filho não quer estudar e tá fazendo vídeo pra internet porque é vagabundo, não quer se formar. E hoje todo mundo tem que fazer, né? Hoje todo mundo faz. Quem não faz tá pra trás. Quem não faz é vagabundo hoje, né? Quem não faz é vagabundo, porque ou tá pra trás. Ou não quer ganhar dinheiro, ou não quer crescer, porque quem faz e tem audiência orgânica, autoridade, seguidor, vende mais, enche clínica, vende mais produto. Então não é à toa que até CEO bilionário se mede, o cara pega e aparece e cria conteúdo, tá com milhões de seguidores. Flávio Augusto. Exato. Então a galera entendeu o jogo. Mas lá atrás ninguém fazia. Era vergonha gravar videozinho. Sim, hoje todos os grandes CEOs aí de empresa... O Alexandre Costa. Recentemente a gente entrevistou aqui o Alexandre, dono da Housey. Não sei se você conhece a Housey. Sim. A gente entrevistou ele tá nessa mesma pegada também do... Aparecendo bastante. João Adib, né? Esse é o negócio, porque... Se tivesse chegado cedo, teria bebido água limpa, né? Sim, era mais fácil. Hoje a competição é muito pior. Porque antes era eu e meus amigos. A gente dominava toda a cadeia de publicidade. Fazia comercial de TV, programa na canal Sony. Era tudo, era contratos, era 3, 4 contratos anuais. E era bem pago nessa época? Cara, era bem pago. Pra gente era bem pago, né? Porque pensa que... A gente tem uma ideia hoje assim, é de um valor. Na época fazia, sei lá... 2016... 9 anos atrás. Quando eu migrei de agência... Quando eu comecei, em 2015, em fevereiro, primeira publicidade entrou, pagaram 15 mil reais pra fazer 3 vídeos. Que é o que eu tinha previsto. Eu falei, vai entrar publicidade em algum momento. O YouTube rendia 1.000, 2.000 reais por mês. Não dava pra pagar custo de gravação, porque eu tinha um parceiro. Gasolina... almoço aqui, gravo vídeo, equipamento, isso, porque ele tinha tudo. Eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tava com o nome sujo. Falei, vamos fazer o projeto. E aí 1.500, 1.300 reais por mês. Aí entrou 15 mil de uma vez. Eu tô falando disso na época que salário mínimo devia ser o quê? 800, 900 reais. Ou se hoje tá 1.500, foi em 9 anos, quando acho que... será que foi? 2000 Acho que era até menos, hein, cara? Vamos chutar. Eu lembro de uma época que eu tava trabalhando lá na mercearia que era 600 reais. Salário mínimo... 2016. 2015. Quanto que era? Tô muito errado. 788. 800 reais. 788. Metade do que é hoje, ou praticamente. Seja, é metade, né, velho? Olha que louco. Aí ofereceram... Então hoje seria 30 pau, 35. Se for pegar como base o salário mínimo, dobrou, esses né? 15 pau, né? Seria Esses 30 é legal, né, esses pô? 15 mil que eles pagaram
pra fazer 3 videozinhos e editar em casa. Até hoje, se me pagasse, se É. pagar pra gente. Bom, a gente pensa, né? A gente pensa nessa Falando em possibilidade. pagar, Ah, galera, eu preciso fazer nosso merchan aqui É. rapidinho. Faz aí. Aspen Jalecos. Você que precisa, você da área médica, da fisioterapia, esteticista, dentista, enfim, você precisa de um scrub de qualidade ou um jaleco, entrem lá, Aspen Jalecos, ou chamem no WhatsApp 998-014747. E, aproveitando o gancho da área da saúde aí, já a gente num bate-papo aqui, meio antes da gravação, descobrimos que o Pyong tem um produto muito bacana, que é a grande dor dessa galera aí. Que mais tarde ele vai falar e vai ser bem interessante. E não foi nada combinado, o legal foi isso. E a gente vai compartilhar o link aí desse projeto dele aí. E onde que a gente tava? 15 mil reais. Isso. Aí entrou fevereiro de 2015 e aconteceu o que eu previa antes. Caso a gente pegasse a audiência, eu tava com 600 mil seguidores. Muita coisa na época. E aí foi evoluindo. Aí começou a surgir, uma foto no Instagram, 7 mil reais. Um vídeo no YouTube, 12 mil reais. Aí foi crescendo. Mas a virada que eu acho que posicionou melhor e já com mais audiência, eu tava com 2 milhões e pouco de inscritos. 2016, eu mudei de agência. Primeira publicidade que fechou foi um vídeo pra divulgar o filme Truque de Mestre. Pô, que legal, hein, cara? Um vídeo, geralmente me pagavam 7, 12, 9. Ficava tentando negociar nessa faixa. 30 mil pra fazer o vídeo. Ô, Pyong, e esses vídeos aí, no geral, era pra você gravar o vídeo e divulgar nas suas redes sociais? Isso. Ou eles pegavam esse vídeo Não. também e... Eles podiam usar, mas Podia, né? era sempre pro meu YouTube. Tá, pra sua galera. E pros como seus que você seguidores. chegou nesse valor, assim? Você falou, já que é um filme, vou Não, pedir não 30 fui eu, pau. não. Eles que chegaram... Eu mudei de agência. Ah. Agência que cuidava de tudo. Entendi. Então antes eu tava numa agência, só que tinha menos audiência e tal. Tava no começo desse negócio de creator economy, chamava de uns youtubers, influenciadores na época. Nem chamava de influenciador, era youtuber. Não existia TikToker, Instagram, tudo era youtuber. Criou vídeo pra YouTube, é youtuber. Depois começou a falar, influenciador, não sei o quê. Tanto que Instagram só postava foto com aqueles efeitos toscos. Lembra? Sim, não tinha Sim. vídeo no Instagram, Não né? tinha vídeo, não tinha nada. Então, era YouTube. YouTube era o canal de TV que a gente tinha pra fazer conteúdo. O Face tava legal também, né? O Facebook ainda era coisa de adiciona amigo, tem limite de amizades, manda convite, sabe? Tem a Ainda página, era né? muito É bem rudimentar ali. E aí, agências sabiam dos valores, tudo, mas fechou 30 mil um vídeo, do nada triplicou. Aí E aí jogou a régua pra cima. Aí jogou a régua pra cima e contrato de, sei lá, 3, 6 meses, vamos 200, 250 mil, anual de 500, ok. Então, assim, foi um ano que foi... Fora que lançou, na época, todos os da nossa agência, tava no álbum de figurinhas da Panini, lançou Chiclete, aquele rosa, durão, Buzzy, lançou Chiclete, 2016, 17 ou 17, 18, eu virei personagem da Turma da Mônica. 2017, 15, 16, meus amigos já tinham lançado o livro, feito turnê. Lancei um livro de hipnose em 2017. Então foi muita coisa. A gente aproveitou um timing muito bom. Mas agora, 2017 já pulei. Hipnose entrou em 2016. Por que eu entrei na hipnose? Por causa do filme Truque de Mestre. Do 2. Do 1. Eu tô voltando agora pra novembro de 2015. Mas Eu filme- divulguei o 2. Tá, mas o que tinha os gatilhos da hipnose era o 2, não é? Os dois tem. Os dois tem? Porque é um grupo de mágicos e hipnotistas. Lembra? Que rouba banco, não sei o quê? Sim, Aí um sim. cara vem e tá hipnotiza certo, o povo. tá certo. Eu só tava pensando naquele que o cara ia plantando gatilhos num cara, que todos os lugares que ele passava tinha um número, tinha não Mas sei eu o acho quê. que foi... Esse foi o 2, mas acho que no não 2 que lembro qual enfatizou foi. mais ainda, né? Mas acho que realmente tinha Eu no sei 1. que vai sair o 3 agora. Cara, que animal. Mas o 1, Você vai fazer patrocínio? eu não sei, vamos ver. Mas o 1, eles pediram pra divulgar em novembro de 2018. E aí eu já tinha assistido o filme, ia passar na TV, num canal fechado. Aí falaram, vamos divulgar esse filme. Aí eu sabia fazer mágica há muito tempo já, né? 2009 pra 2018, muito tempo fazendo mágica. Só que eu achei curioso ter hipnose no filme.
Eu falei, caramba, meu, hipnose, seria legal se tivesse no vídeo. Só que eu também achava, nem sabia se era de verdade, se funcionava, se era do demônio, se era espiritual. Eu não tinha nenhuma percepção, nada sobre hipnose. Não tinha contato, ninguém te ensina, né? Seus avós, seus pais, a escola, nunca ninguém fala sobre isso. Então, eu sabia um amigo mágico que fazia hipnose já há uns 10 anos. Eu falei, você faz hipnose, né? Você quer gravar um vídeo pro meu canal? Aí eu chamei, fomos pra rua, gravamos o vídeo, só que eu parei um grupo na rua, ele hipnotizou, tipo, em 10, 15 minutos hipnotizou o pessoal, passou no meio da rua. Cortando só um minuto. Ah. Hoje você consegue hipnotizar o Wagner? Pra gente Consigo, colocar no quadro aí? Não, mas pra fazer hipnose, eu sempre marco 2, 3 horas antes. Não, Tem mas todo um processo. ele já tá se preparando. Tem todo um processo, tem um método Ó, passo a passo. isso daí, ó. Mas eu explico nos vídeos, quando eu posto com o Celso Portiolli, a Anitta, Eliana, nos programas de TV, eu sempre explico, ó, o que vocês veem em filme é tudo mentira. Eu não chego, olho no olho da pessoa, estalo o dedo da pessoa e desmaia. Eu chego antes, eu explico pra pessoa, tiro as dúvidas, faço passo a passo, tem uns exercícios pra fazer. E aí, depois, quando entra ao vivo ou na gravação, é um pós. Foi preparado. Já Isso aí foi preparado. Isso aí não é uma pré-indução, assim, que você meio que É uma praticamente... indução. É uma indução. Você tem que fazer uma conversa, tirar as dúvidas, os medos, as inseguranças. Você faz uns aquecimentos usando a imaginação, exercícios, eu chamo de exercício de concentração. E aí eu vou para indução. E aí, indução, aprofundamento, as sugestões e aí a parte de emergir. Só que eu preciso ficar muito tempo, às vezes, na parte de aprofundamento e sugestão. Então, para não ter o risco de falar assim, a gente tá ao vivo agora, começa agora. Não dá, porque eu vou ocupar, pode ocupar 20 minutos, só que eu posso ocupar 1 hora inteira do programa. E eu não, entendeu? Então eu não posso chegar e falar, não, eu faço do zero no ao vivo. Então sempre que era ao vivo, tinha que ele separava, ó, tem 30 pessoas da plateia, tal, pode escolher alguma, beleza. Ah, precisa hipnotizar a Eliana, então eu preciso chegar pelo menos 1 hora antes. Não, só tem meia hora. Falei, tá bom, vamos no risco. Aí deu, ok, deu certo. Mas não tem como saber, porque teve artista que demorou 15 minutos, 10 minutos, teve gente que demorou 1 hora, outro 1 hora e meia, e tem gente que demorou 3 horas para passar pelo processo. Então é uma coisa que eu sempre marco antes, a hipnose. Mas foi muito rápido na rua. Eu não lembro se o pessoal me conhecia e tal, mas não conhecia o hipnotista. Só que ele pegou e hipnotizou um grupo. Encerramos, falei, vamos pegar mais material. Sem preparar, galera. Sem preparar nada, não precisa, é só parar, porque tem um processo. Só que aí na rua você tem que parar e fazer o passo a passo. Então não é todo mundo que pode parar, tal. Mas segundo grupo, chega, de novo, hipnotizados em pouco tempo. Tem um método, então. E aí, vocês já viram os vídeos, algum vídeo meu de hipnose com algum artista? Eu vi um que você foi, acho que na casa do Celso Portiolli. Isso, teve esse, é o mais famoso. Ah, E aí fiz Porchat, fiz no Danilo Gentili, fiz... do Danilo eu também vi. Então, é muito bizarro as coisas que acontecem. Aquilo, tipo, travou o sistema da minha cabeça. Sabe quando dá aquela tela azul? Você acha tão surreal, você fala assim, na lógica, no raciocínio, você fala assim, esse povo idiota tá fingindo pra me enganar. Tá atuando. Como é que vê o Michael Jackson na frente? Como é que chora? Como é que bebe água e fica bêbada? Como é que toca numa mão, fica chorando igual um bebê e toca na outra mão, começa a gargalhar no mesmo segundo? Então você tem acesso a um software humano de forma aberta. Você tem o código-fonte, acesso ao código-fonte. E aí eu perguntei pra ele, o que acontece na cabeça da pessoa pra tudo isso acontecer? Que você consegue fazer muitos efeitos. Todos os vídeos eu mostro um efeito diferente. A pessoa, desde o básico, eu sempre começo por amnésia, que é uma sequência da hipnose. Certo. Eu falo, você vai esquecer seu nome. Olhos abertos, qual é o seu nome? A pessoa esquece o nome. Aí você fala, isso já é bizarro pra quem não tá acostumado. Pra mim, hoje é comum, então eu acho meio sugestão besta. Mas agora você vai gaguejar. A pessoa gagueja. Agora você não consegue falar. Agora você tá com o pé colado no chão, você não consegue andar. É insano. Porém, em 2016 eu tava com, sei lá, 20 e poucos anos, sei lá. Eu achei bizarro, eu perguntei, cara, o que acontece na cabeça das pessoas? Se isso é real, de verdade. Aí ele falou, cara, eu vou explicar pra você rapidinho aqui, você não vai entender nada, então vem fazer meu treinamento, eu te dou de presente.
E aí, em fevereiro de 2016, eu fui aprender hipnose. Só que eu fui por curiosidade. Eu não queria fazer. Você não queria aprender nem pra ir pra balada? Cara, porque Pra chavecar as meninas? eu só queria entender o processo. Eu era muito curioso, sempre, assim. Queria saber o porquê das coisas, questionava as coisas. Porque as coisas são assim, o status quo das coisas. E era muito curioso o fenômeno em si. Aí eu falei, cara, quero entender o passo a passo e tal. Mas não queria criar conteúdo. Eu não queria hipnotizar ninguém. Eu só queria entender. E já que eu ganhei de presente, né, o curso, chegando lá eu aprendi. Tinha um passo a passo, que não tem nada a ver com aquelas coisas de filme que a gente vê. Do pica-pau hipnotizando, os olhos girando, olha pro relógio, Sim, vou olhar no teu olho, a pessoa desmaia. Nada a ver. Caramba, tem um método, passo a passo, é replicável, qualquer um aprende. Um moleque de 14 anos, aluno meu, aprende de 70 anos, que nunca ouviu falar, que tem um preconceito do caramba, aprende em 3 dias. Eu falei, caramba. Só que aí eu achei que era isso. Pô, hipnose é um negócio legal. Bizarro, é pra zoar. Aí eu vi outras aplicações. Só que ali o objetivo era aprender hipnose e auto-hipnose. E no final ele fala, ó, isso aqui é 5% da hipnose que vocês aprenderam. O que seria a auto-hipnose? Você usa o gatilho, você entra no mesmo estado que o outro. Você entra sozinho, no estado da hipnose, pra poder colher os benefícios disso. Entendeu? E você consegue entrar e sair desse estado sozinho? Sim, você programa e tem gatilhos, botões que você programa. Então, dá pra fazer muita coisa com a auto-hipnose. Você faz as pessoas esquecer o nome e tal, já vi alguns vídeos seus. Você consegue fazer o Rogério esquecer uns chifres que ele tomou? E é algo que atrapalha ele até hoje e às vezes ele chora e tal. Só que esquecer e não lembrar mais, porque atrapalha até o trabalho Mesmo dele. se alguém zoar, não lembrar, né? Mesmo se alguém zoar, fala assim, não, isso aí não sou eu, mentira. Isso é louco. Cara, é muito Né, Yuri? louco. Porque muita gente pergunta se dá pra apagar memórias. A gente nunca apaga, porque não é que some. Só que hoje, quando ele ativa aquela conexão neural, ele tem uma emoção negativa vinculada. Então, eu pego e corto essa conexão. Eu ressignifico. Então, mesmo que você fale, ou lembre, ou ele pense, Não sente. ele não vai sentir nada. Pra ele, ou é neutro, é neutro. Cara, eu tirei o vínculo da emoção positiva. E dá pra fazer isso? Dá pra fazer terapia. É o que a gente faz hoje. sim. E é esse o ponto que eu ia chegar. Pra mim era uma besteira, de brincadeira a hipnose. No final ele falou, isso aí que vocês aprenderam é 5%. Pra que serve? É pra terapia, tratar a gente, reprogramar a mente, tratar depressão, ansiedade, traumas, fobias, pânico, Vendas. timidez. Hã? Vendas. Vendas é uma hipnose, é uma persuasão. Persuasão, né? Mas a hipnose, como ferramenta que a gente acessa o subconsciente da pessoa, ele falou, é pra tu tratar tudo isso, resolver tudo isso. Aí meu pai faleceu por causa de depressão. Aí eu falei, como é que as pessoas não conhecem isso aqui? Porque aí eu via muitos dados de OMS. Mas existe esse reconhecimento científico? É só uma barreira da medicina, dos psicólogos, psiquiatras, porque a hipnose resolve muito mais rápido. Muito mais rápido, eu digo, tipo assim, 90% dos casos em 1 ou 2 sessões. Você tá falando em relação, por exemplo, uma terapia... Depressão, tentativa de suicídio. Síndrome do pânico, 10 anos. 15 anos depressivo. Eu vou no software, eu vou no código-fonte. Imagina, velho, se fala assim, ó, olha, o tradicional hoje, o status quo, o padrão é assim, ó. Você vai fazer uns 3, 4, 5 anos de terapia, se não der certo, a gente bota você pra tomar remédio, fuder seu corpo, trazer outros sintomas, e sanar esse sintoma, mas depois vai pro outro, e não sei se vai levar 1 ano de terapia, se vai ser 3, se vai ser 5, vai muita gente fala assim, eu fiz 7 anos de terapia, eu falo, joga no lixo esse terapeuta. Porque se você foi pra resolver um problema e não resolveu, só pra ter um alívio momentâneo ou depois no fim tomar remédio, não prestou. Então eu pensei, como é que as pessoas não conhecem essa solução? Mas uma coisa foi ele ter se ele tivesse só jogado, ó, serve pra isso, tá bom? Não, ele foi e falou, vou mostrar pra vocês pra gente finalizar o treinamento. Ele pegou, as pessoas perguntou, que problema vocês têm aí? Quem é o mais urgente que tá mais tempo com o problema? Aí tinha gente com 2 anos de problema, 4. Tinha um cara com 8 anos de problema de algum transtorno de ansiedade, problema de autoestima. Pegou o cara, colocou na frente, começou o processo da hipnose. Em vez de dar sugestões divertidas, engraçadas que a gente faz, começou um processo de terapia.
Começou a acessar a memória. Aí vinha a memória de onde veio aquilo, com 4 anos de idade, com 6 anos de idade, o que o pai falou, problema com a mãe, problema de rejeição. Ela viu tudo. E é muito louco você ver memórias que nem ele lembrava, vinculados à emoção negativa que ele sente hoje na vida adulta. E aí ele fez 1h30, 2 horas de processo. Zerou, cara. Zerou. Tipo, tratou, parece que passou antivírus na cabeça. Aquilo chocou, todo mundo chorando lá, porque as memórias são pesadas que aparecem. Pode ser abuso, estupro, pode ser perda de familiar, pode ser um monte de coisa. E que a pessoa nem lembra, às vezes. Coisa da infância, 2, 3, 5, 10 anos de idade. Subconsciente. Isso, porque o cérebro ele precisa aprender com as experiências e as emoções. Então, a percepção de mundo que a gente tem é formado pelas experiências. E aí, se eu tenho uma experiência negativa, ele vincula aquilo e fala, isso é perigoso. Aí vive de novo. Caramba, mano, de novo isso. Aí ele vai vivendo. Aí enche o copo de emoção negativa, transborda. Aí o cérebro, o subconsciente fala, cara, isso é um perigo real. Que ele não sabe diferenciar se é um perigo real ou imaginário. É um perigo real, eu preciso gerar uma proteção pra isso. Então é uma proteção. A gagueira é uma proteção. Fobia social é uma proteção. Transtorno de ansiedade. O vício. Aceitação. Começou a fumar cigarro, foi aceito num grupo. Vai lá, vincula o cigarro a uma coisa boa de aceitação e segurança, tudo. Ou seja, o cérebro ele tá o tempo todo, principalmente na primeira e segunda infância. Então, a origem dos traumas. O cara com 55 anos tá saudável, com 57, explodiu um problema. Não é dali. Aprendizados do cérebro ali. A menos que seja algo ultra impactante emocionalmente. Vai ter que ter muito, muito impacto para ser uma coisa. Gerar um transtorno, um sintoma, um trauma, uma proteção. Tem que ser muito impactante, assim. Mas muito. Tipo assim. Geralmente é algum gatilho que destrava negativamente tudo que o cara já vem trazendo. É isso, daqui destrava. Ele só tava, entendi, tô aprendendo. Tá bom, tá tudo bem até agora. Ainda não precisa gerar um síndrome do pânico, uma fobia social. Só que aí de novo, aí enche, transbordou o copo, deu limite. O subconsciente, alerta de perigo. A gente precisa gerar uma proteção, pro cara não chegar perto de elevador, pra nunca chegar perto de altura, de avião, pra não chegar perto de pessoas, porque gera emoções negativas, porque já foi traído, porque foi rejeitado, porque problema, que o pai e a mãe fizeram, sabe? Então é toda uma conexão que faz e gera aquela proteção. Depressão pode ser uma proteção. A maioria das vezes é psicossomático, emocional, a soma de coisas. E mano, tudo. Todos os problemas que você pensar, a maioria. Nossa, não, mas não vou entrar em assuntos mais profundos. Mas todo esse conhecimento aprofundado aí que a gente tá vendo que você tem, foi através desse curso de hipnose? Você fez uma neurociência? Porque você lá, se aprofundou aí nessa parte? Lá ele não ia ensinar. Tanto que ele falou, só vou mostrar pra vocês. Saibam que existe. Certo. Só que depois que eu vi a terapia, aí eu falei, cara, agora eu vou estudar tudo que existe no planeta. Sobre hipnose, hipnoterapia, sobre mente humana, subconsciente. E aí eu tinha aquela obsessão na época. De, se eu for, eu quero ser o melhor do mundo. Você já viu alguma coisa do Antônio Carreira? Já. Conheço todos os nomes do Brasil. Ele esteve aqui com a gente. Então, conheço todos os nomes do Brasil. Das antigas, ele evita os um novos. pouco, né, falar hipnose. Ele prefere falar transe, né? E até a gente, acho que separou um videozinho dele aí, Matheus, tá no ponto aí? O cara que vai chamar você para aprender hipnose, contando até 5 para colar dedo, tira realmente toda a credibilidade de uma carreira de estudo, de pesquisa. Aí quando você envolve o que eu estou falando, que é a produção do trânsito por semiótica, e atrela isso, minha credibilidade aqui foi pro lixo. É isso. Quer dizer, eu tenho que estar apartado disso aí. Sim. Eu tenho que estar apartado disso aí, mas não posso desprezar que há uma raiz histórica. Porque eles também tentaram o tempo inteiro produzir o trânsito. Sim. Eles chamam do quê? Não chama de transe. Transe é o processo. Transe é quando a gente pega e a pessoa entra num estado diferenciado, porque transe vem de transire. É um nome esquisito, mas vem de transitar entre emoções, entre estados. Então veio esse nome de transe. Mas de transire, de transitar. Então, ele fala muito de semiótica, né? É um nome bonito pra... Mas enfim... É muito diferente. A vibe dele, do Fábio Puentes, das antigas que não tinham acesso à internet, à informação, a novos conhecimentos, a era da internet, de tudo. Eu tive professores da Polônia, de Londres, alguns da Europa. Conheci o maior nome da hipnose que estava vivo e faleceu meses depois.
2 dos maiores nomes, 3, eu não sei se o último faleceu, tava com 80 e poucos anos. Eu estudei de todas as vertentes, até do qual eu não gostava eu fui estudar. Então, tem muito teatro na hipnose. Esse negócio de bater na testa, barriga e deitar no... É tudo teatro para mistificar a hipnose. Porque você não precisa... Ele falou dos exercícios, dos convincers que todo mundo fala, ensina. Só que aquilo é um processo, tem uma lógica por trás de quando você faz hipnose. Só que ali eles fazem muito negócio... Como é que eu posso explicar isso? Vai funcionar em determinadas pessoas, em outras não. Então, pessoas que vão mais pro lado, sei lá, holístico, esotérico, energético, talvez curtam. Mas aí Porque ela já tem uma predisposição, predisposição. A ser hipnotizada. Agora, né? chega e pede para fazer o processo que muitos hipnotistas fazem e pegar um público, qualquer pessoa, para ver se consegue fazer de fato. E uma crença que tinha vários hipnotistas e falavam quando ensinavam nos cursos é assim, ó, nem todo mundo é hipnotizável de forma profunda. E eles repetiam como uma crença. Aí eu falei, por quê? Se todo mundo tem o cérebro, tem a mente... Eu acho que eu não sou hipnotizável. Então, mas esse é o negócio. Agora... E o Antônio Carreira fez assim, Pegou na pontinha do dedo. Estende sua mão, por favor. Ele fez assim, realmente, acho que você não consegue... Aí ele pegou no meu dedo e ele falou assim, não, você Não, mas um pouco mais fácil. Mas Eu esse é o acho que- ponto. Existe Não existe. algum tocar, alguma coisa assim Não que existe. você... Só se ele tiver algum dom divino, Ele porque não tem. Porque pessoas que aparentam, Ele não falou, porque sei... a mão mais fria e tal. Eu falei, cara, minha mão tá mais fria porque por o causa do ar tá ar-con- ligado. Então, esse é o aqui. ponto. Não tem Mas, evidência científica. Aí você geralmente perguntou, é comprovado cientificamente? Entra no PubMed. Tem mais de 116 mil ou 160 mil. Esqueci o zero, mas tem mais de 160 mil artigos só de hipnose. A eficácia, vários testes, isso. Aí tem muita porcaria. Mas você acha que tem uma resistência da área da psicologia, da psiquiatria, para não, porque- Pensa que- aderir à Pensa que à assim, ó. hipnose? Pensa né, assim, cara? ó. Pensa assim, ó. Não, mas poderia ser algo a mais Não, mas- na não, não. técnica. Sim, e algo tal. a mais pra- O psicólogo deitou o cara lá, ele pode pra Resolver. conversar e meio que Só que olha que hipnotizar louco. Ele e não quer que usar. resolva, né? Rápido, né? Então, eu acho que tem alguns bem intencionados. Sim. Só que, ainda bem que eu não me formei em psicologia, eu estudei de todas as vertentes, tudo mente humana, tudo que vem antes e construiu a estrada para que surgissem os novos conhecimentos, eu fui estudar. Então, neurociência principalmente, que nem fazem questão de estudar para entender algumas coisas, mas pensa assim, chegou, é a mesma coisa táxi contra Uber. Pensa, eu falo para você, ó, pro dentista. Agora eu tô com uma máquina que em, 20 minutos resolve todas as cáries, todos os problemas, faz implante, problema de canal, faz lente, 30 minutos. Escolhe o serviço que essa máquina faz pra você. Aí eu tô falando que a gente tem documentado as terapias, os terapeutas formados por nós, tem muitos que documentaram todos nos últimos 5, 7 anos de atendimento. Eu falei, quero saber quantos você chegou, quantas sessões você está oferecendo, fazendo não sei o quê. Ele falou, 90% foi 1 ou 2 sessões. Raramente chega numa terceira sessão para resolver depressão, pensamento suicida, síndrome do pânico, Com hipnose. ansiedade. Com hipnose como pilar central da técnica, utilizando outros tipos de terapia e conhecimentos, mas acessando o lugar certo. Qual que é o hipnose é um problema das veículo. terapias? A hipnose é uma ferramenta, é uma técnica. Mas você falou, eu não sou hipnotizável. Por definição, você já passa por hipnose todos os dias. É uma comunicação entre o consciente e o subconsciente. Só que a pessoa que passa por hipnose todo dia, se está vivo, está passando por hipnose. A hipnose, por definição, é esse acesso. Se você não tem esse acesso, não está vivo. Porque o seu subconsciente faz com que você tenha a sua personalidade. Tá tudo gravado aí. Por que um é mais tímido, o outro não? Por que um tem medo de altura, outro não? Por que um fala bem, outro não? Por que um é gago, outro não? As programações e as experiências vividas. E tá tudo lá. E por que não consegue controlar? Uma compulsão alimentar, um vício, problema de cigarro, pornografia ou qualquer outra coisa. Ele não tem controle. Você passa por hipnose descontrolada todos os dias. Quando a gente faz a hipnose, o que eu consigo controlar? Tudo. Na hora que eu quero. As emoções.
Você vai sentir nojo, agora você vai chorar, agora você vai rir. Só que quando você pega e perde a razão porque você explode numa briga de trânsito, ali é um processo que a gente pode chamar de hipnose, que o subconsciente foi acessado, mas ele toma conta. Você perde a racionalidade, não tem controle, faz besteira, se arrepende depois, ou seja, totalmente irracional e descontrolado. Então as pessoas passam por hipnoses descontroladas. O subconsciente domina o consciente. Tanto que a pessoa fala assim, ó, não, agora eu vou fazer algo que eu não faço, nunca fiz, o cérebro não está acostumado, vou emagrecer, vou malhar e fazer dieta todo dia. Faz uma semana, para. Aí final de ano novo, mesma promessa. 5 anos fazendo a mesma promessa. Então as pessoas não dominam o cérebro e a mente delas. Então até voltando pro negócio de... você acha que alguém ia querer... Eu falo assim, ó, as pessoas ganham vendendo remédio, vendendo terapia recorrente, contínua. Vai querer que chegue um monte de profissional e vamos lá e já resolve todo mundo, já começa a despencar o número de depressivos, ansiosos, com pânico, não vai parar de tomar remédio, vai todo mundo ficar regular o sono, atividade física, isso, vai começar a criar hábito porque vai tirar as crenças limitantes, construir hábitos no subconsciente. Então mesmo que a pessoa nem queira, no automático ela vai começar a fazer coisas saudáveis, dorme bem, regula os hormônios, faz atividade, se alimenta bem, para de ter compulsão, tira vício do açúcar. Porque é basicamente assim, é o acesso ao código-fonte que a gente tem e a gente instalou vira verdade. Como é que eu faço? Tem coisas muito palpáveis. Tem um vídeo que eu fiz com um neurocirurgião do Einstein, que foi aluno nosso. E ele dá aula de pós-graduação lá e ensina hipnose porque aprendeu com a gente. A gente fez um vídeo para mostrar o estado Sdale. O estado Sdale, ele foi um estado descoberto por James Sdale na Índia, em Calcutá, quando fazia cirurgias. Não existia anestesia. Pouco depois surgiu o éter. Ele fazia um processo de hipnose que colocava em transe, que transe é o estado, né? A transição do estado para um estado que a pessoa tinha sintomas e todas as pessoas tinham os mesmos sintomas. Anestesia geral, ausência de reação a estímulos externos e catalepsia. Ele amputava as pessoas assim. Não tinha choque, não morria, não sentia. Eu consigo ter um estado que eu boto e eu posso amputar a pessoa que ela não vai sentir. Pyong, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é um universo muito complexo. Você falou que com a hipnose, ou junto com a hipnose, você consegue acessar o código-fonte e reprogramar muitas coisas. Você consegue fazer isso em um psicopata, em um narcisista, em um cleptomaníaco? Existe algumas coisas sim, outras coisas não. Por exemplo, o cérebro é disfuncional. Hipnose não faz milagre. Eu trato problemas e transtornos e comportamentos e coisas que foram disparadas por causa de gatilhos emocionais. Então, a pessoa aí perguntaram assim, mas você consegue tratar qualquer síndrome, autismo, síndrome de Down, isso, aquilo. Eu não parti para, por exemplo, Down, porque aí mexe com cromossomo. Isso, mas tô falando assim, se tiver um cérebro disfuncional, tanto que tem um mínimo tem alguns tipos de doenças que é raro aparecer pra gente esses, mas tem, que é defeito de neurotransmissores, é fisiológico o problema, não é emocional, que foi um acúmulo, um aprendizado do cérebro. E ali tem que entrar com outro tipo de abordagem, de fato. Então a hipnose é só uma técnica, uma ferramenta, que tem que aliar outros conhecimentos e ferramentas e técnicas terapêuticas, mas não faz milagre. Então o psicopata, a cada 100 pessoas dizem que é uma psicopata, tem níveis de psicopatia. Sim. Mas ele já nasce, né? O sociopata é que na minha faculdade, a única matéria que eu gostei, eu me formei em Direito, eu fiz Psicologia Jurídica. Ele falava que o psicopata, isso é uma coisa que eu lembro das aulas, porque é a única matéria que eu prestei atenção. Ele falava que o psicopata, ele se tornava, e que o sociopata, ele nascia. E ele dava exemplo, porque estava muito quente o assunto da Suzane von Richthofen. Certo. Então ele citou ela como exemplo de problema fisiológico de nascença, ausência de emoções, não consegue sentir. Então,
É uma dúvida que eu fico. Eu não cheguei a, tipo, eu não me aprofundei nisso. De psicopatia, sociopatia. O negócio é, formou depois que nasceu, na teoria ensinaram a gente nos treinamentos, isso, aquilo, que a gente consegue tratar, refazer, reprogramar. Nasceu com aquilo, pode ajudar a lidar aos sintomas, mas não faz milagre. Então é bem complexo, porque eu também ia citar um exemplo aqui, aí o pessoal vai falar um monte de coisa, mas um dos professores, um dos mentores que eu conheci, foi um cara chamado Stephen Parkhill, e você pode procurar o livro dele chamado Answer Cancer. Ele me deu esse livro de presente nos Estados Unidos, em Dillon, na Flórida, e ele trabalhou 40 anos da vida dele dedicado em pacientes com câncer, usando hipnoterapia. Que aprendeu com o Gerald Cain, que foi o maior nome atual da hipnose depois dos dois precursores, que foram Dave Allman e Milton Erickson. Teve vários outros nomes, Mesmer, James Bray, teve vários ao decorrer do tempo, mas que vieram na mesma época, um ano de diferença de nascimento é Milton Erickson e Dave Allman, da hipnose moderna contemporânea. Agora, o cara que espalhou isso e melhorou e evoluiu foi o Gerald Cain, que eu conheci e faleceu meses depois. O amigo dele, ele foi o Stephen Parkhill, trabalhou e teve resultados quase que parecem milagres. Ele explica essa lógica do não olhar para o fator e o gatilho emocional que disparou e ativou o gene para que o corpo começasse a se matar. Então, nem quero entrar profundamente nisso, porque aí a gente abriria outra porta, mas subestimam muito o aspecto da mente humana. E largaram, parece que não é que largaram. Como não sabiam, não sabem, ficam só no aspecto teoria, comportamental, mas tenta explicar, mas não explica, não sabe como. E aí deixaram o conhecimento largado por falta de interesse, falta de conhecimento, porque a internet juntou tudo. Então, por que não usar? Por que não aprender? Sabe? Por que não ajudar o povo? Aí outro vídeo que a gente também gravou. Não, tem fobia de agulha. Aí só tratar fobia de agulha, aplicar anestesia e fazer. Mas a gente fez um tratamento de canal sem anestesia nenhuma. Só com hipnose. Então você consegue anestesiar, você consegue mudar a percepção dos 5 sentidos, você consegue mudar o gosto, o sabor, você consegue mudar o vínculo do trauma de um cheiro, de um lugar, de um gatilho, de um abuso ressignificar, de nada mais afetar, porque a interpretação tá lá. Então tem a conexão neural lá. Eu só quero te dar um novo caminho e aí faz o quê? Reforçar o uso do novo caminho, da nova conexão neural. E aí ele desfaz o outro depois de um tempo. Ainda existe. É aquilo, não apaga a memória. Ali tá lá. Só que quando você pensa, você não sente nada. É como se não cheira nem fede. E é isso. Isso é definitivo ou é muito momentâneo? Por exemplo, nem você falou mudar o gosto. Vou tomar uma água aqui e você, de alguma forma... Você sente gosto de vinho, fica bêbado. Bebendo água. Tanto que... e esse é temporário. De propósito. Tá. Então pensa que eu tô fazendo... Você conseguiria fazer isso... Pro resto da minha vida, toda vez que eu fosse beber água, sentir gosto de vinho? Cara, isso a gente nunca testou. Mas eu acho que a ecologia não bate. Você ia ter muito estímulo contrário e você tem, tipo, anos, décadas de informação e vida. Ou seja, um exemplo mais simples pra você entender. Por que o estímulo negativo? Porque as pessoas, elas vão continuar reforçando que é água. Que você tá indo contra a realidade. É igual quando eu falo assim, pô, Pyong, se você tira o nome da pessoa e larga ela assim, o que acontece? Ela vai ver o documento dela, ela vai ver o CPF, os amigos chamando, os pais chamando, ou seja, a ecologia não bate. É como se assim, ó, eu tô no código fonte, só que eu abro um rascunho temporário. É o melhor exemplo. Rascunho temporário para fazer assim, aí esquece o nome, esquece o número 7. Agora você vai sentir gosto de água com... O gosto de água com vinho, ou milkshake de chocolate, não sei o que. Tanto que eu fiz com o cara da Banda Fly. Eu dei água pra ele, falei, sua bebida preferida, deixei livre. Aí ele, olhos abertos, beleza. Ele, nossa, que delícia, ele bebeu. Eu falei, o que é? Ele, milkshake de chocolate e tal, eu gosto muito, não sei o quê. Aí começou a subir uma reação alérgica nele. Aí eu falei, você tá bem, seu rosto tá vermelho e tal. Ele falou, puta, é que eu tenho alergia à lactose, ao chocolate. Bebendo água. Subestimam muito a mente humana. E aí, tipo assim, não sabe nem... O que é o efeito placebo? É hipnose. Eu ultrapassei o fator crítico, a barreira que filtra as informações, abri e joguei a informação lá dentro. Tá lá dentro, se torna real.
Tá escrito lá que, você tem fobia social, você tem fobia de altura e você é introvertido, você tem vergonha, tem problema com rejeição. Não, mas se eu escrevo lá, não, você vai ser... Isso, se você fizer esse processo, você vai ser tratado. Ou você vai abrir os olhos, vai enxergar o Michael Jackson. Toda vez que apertar a mão de alguém, você vai ficar feliz e motivado. Então, passou pro subconsciente, se torna real. Então, o que é efeito placebo? É o que eu faço. Toma essa água, você vai entrar em transe. Várias vezes Aí a pessoa toma um gole de água, ela entra em transe. Por quê? Tudo que eu falo pra dentro do subconsciente, ele se torna real. O que é um perigo. Porque não tem barreira em fator crítico crianças. E aí 90% das terapias, pai e mãe causa dor de problema de criança. De adultos problemáticos e pai e mãe pra resolver pendência. Porque não sabe que tá entrando direto no subconsciente. Você tá moldando do zero. Uma coisa eu falo pra vocês agora, que isso aqui se chama prato. O que vai acontecer? Eu falo assim, isso aqui é um prato. Eu tô jogando uma informação, tá batendo nessa barreira um muro gigante e cuspindo fora, porque não bate. Eu falo assim, não, isso é um copo. Só que na hipnose não tem essa barreira. Mas a criança tá formando essa barreira tijolo por tijolo. Aí os pais vão falar assim, moleque, você é burro? Você não sabe fazer nada direito? O pai dele falava muito isso, até hoje. Aí você vira e aí eu até falei pra um amigo, não fazia maldade nem nada, chamava o filho dele assim, ô gordo, vem aqui. O filho era magro e tal. Ô gordo. Eu falei, cara, não joga essa sugestão. O gordo já levantou. Então, eu falei, não joga essa sugestão pra cabeça dele. Tem 4 anos, bababá, bababá. Então as pessoas não sabem, por inocência às vezes, mas por falta de inteligência emocional, tá num momento de raiva, explode. E aí reprime as emoções. Criança quer comunicar, falar, toma bronca, xingo, grito. Faz uma coisa, não quer falar, quebrou o negócio ali, quer ficar quieto, já tá com medo. Aí fala assim, fala agora quem fez. Se não falar, vai apanhar. Terror psicológico, emoções negativas, não sei o quê. Aí quando não quer falar, é obrigado a falar, mas quando quer expressar as emoções e botar pra fora, chorar e, sei lá, chorar e tal. Engole o choro, senão você vai apanhar. Ou seja, ele faz pegar a emoção negativa, em vez de botar pra fora, extravasar, ele faz reprimir dentro e somatizar no corpo. Por isso que é psicossomático. E aí ele somatiza no corpo e vai acumulando. Aí quer que vire uma criança saudável, com inteligência emocional, com autoestima, confiante como. Então, isso acontece porque você está hipnotizando 100% do tempo crianças e filhos. Por isso que é tão perigoso as palavras, as situações na infância. Que traumatiza ou molda ele para sempre. Personalidade, alicerce, a estrutura base. Então, assim, não é nem porque você não ama, não quer tal, mas não tem conhecimento. Então, você não vai dar seu melhor, porque não é um fator controlável 100%. Porque pode ser problema com um colega de escola, pode ser professor, professora, pode ser tio, primo, momento que você não tá olhando, controlando. Mas você é a maior figura de autoridade. Pai e mãe é a maior figura de autoridade para um filho. Ele absorve tudo igual uma esponja. Mas quando eu falo assim, nossa, a criança aprende rápido, absorve coisas. As porcarias também. Tudo. Olhando, observando, entendendo, sentindo. E vai moldar todas as crenças, os comportamentos, as falas. Vai acreditar naquilo mesmo que nem lembre que os pais falaram. E aí vai gerando trauma. Um monte de adulto doente, traumatizado, saúde mental cada vez mais ferrada. É complexo. O Pyong, como que eu posso falar? É um assunto sensível, mas vou tentar. Algum homossexual, independente se é homem ou mulher, já te procurou para não ter esse impulso, esse instinto, sei lá como chamar isso, para ser um hétero aí? E se isso acontecer, você tentaria? Cara, ajudar? Tô caçando informação aqui, mas não. Ninguém nunca chegou com essa demanda. E se chegar? Aí, não sei, eu preciso entender a situação dele. Precisa entender por quê, de onde vem, como começou, se tá querendo, na verdade, tratar um trauma, ou é auto-rejeição, se é problema de autoestima. Eu vou na essência do negócio, do que tá por trás disso. Entendeu? Porque se Mas foi, assim, foi ó, um cara que é homossexual porque foi abusado, por exemplo. Então, aquilo foi, isso, talvez... assim, ó, é aquilo, né? Você falou, é um assunto mais polêmico, tudo. Eu já fiz terapia em pessoas homossexuais, heterossexuais, de várias idades, várias etnias, várias culturas diferentes. Mas já aconteceu. É que, na verdade, olha só que triste. Sei lá, 70%, 80% das terapias com mulheres geralmente tem alguma coisa de nível, tipo, desde tranquilo, mas sempre tem algum tipo de abuso.
De alguma parte da infância e adolescência apareceu. Quando eu fui tratar a homossexualidade, já apareceu abuso, problema, isso, aquilo. Então, Então, assim, não é uma regra, não tem como saber. Não tem como saber. Mas Agora nunca chegou essa demanda, tipo assim, quero tratar isso, quero resolver isso. A pergunta é assim, independente do... Vou melhorar a pergunta. Independente da questão, se a pessoa falar pra você, olha, é trauma, não é, sei lá, independente do que é, mas eu quero deixar de ser, eu quero ser um hétero. E sim, a gente não tá fazendo apologia nenhuma, a gente tá só supondo aí uma situação polêmica e até pra ajudar no engajamento aí. Você tentaria, se a pessoa falar assim, ó, hoje eu sou homossexual, independente, homem ou mulher, e eu quero tentar fazer alguma coisa pra deixar de ser, independente do motivo. Você aceitaria o desafio? Será? Tudo bem esclarecido, tudo bem, sei Não lá, sei, até documentado, cara. assim, fala assim. Não sei, cara. Porque é mais que não é uma causa, não tá dentro da minha causa, entende? Se fosse algo, por exemplo, é uma doença. Não é uma doença. Não é. Então, o ponto é, entrei na hipnose porque meu pai faleceu da depressão e ninguém falava disso. Antes era frescura. Lembra quando na época, pô, o que é isso? Sim. Não existe doença mental. Sim. E aí hoje meu ponto é, por que as pessoas sofrem tanto e chegam a se matar? Então, suicídio, depressão, síndrome do pânico, todo esse sofrimento mais pesado. E aí a pessoa chega, não é uma doença, não é algo que vai, tipo, tô salvando a vida dela. Então eu não sei se eu toparia fazer, não. Entende? Então, porque hoje meu foco, minha causa, com todo o trabalho que eu faço há 9 anos é saúde mental, bem-estar. Tipo, tirar o sofrimento e dar oportunidade para as pessoas viverem livres desses negócios que vêm da infância. Traumas, problemas, todos. Vícios, compulsão por pornografia, drogas. A gente já tratou o cara que fumava crack há 15 anos. 15 anos fumando crack. Fez uma sessão para de fumar crack. Voltou pras filhas, voltou pra família e tal. Então esse é o negócio, né? Aí vai vir um monte de gente comentar, mas não sei o que, o vício químico e tal. Tem gente que fumava 15, 10 anos, 12 anos, parou de fumar também. Uma sessão e tal. Mas o vício não é químico. Então esse é o ponto. É a percepção deles. Eles não sabem o que comanda de fato. O que pesa mais no aspecto mental do ser humano. A mente manda em tudo. A mente cria as percepções. Pode ser um pouco... Nada a ver aqui a comparação que eu vou fazer, mas eu encontrei um amigo alguns dias atrás e o pai dele fumava há 50 anos. E ele tá com Alzheimer. Eu encontrei com ele batendo papo e ele falou, cara, meu pai tá mal e tal, tá ruim. Mas você acredita que do dia pra noite meu pai parou de fumar e não tá fumando mais? Eu falei, ele esqueceu que fumava. Ele tá com Alzheimer e falou, cara, eu não tinha parado pra pensar. E ele fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu falei, então ele esqueceu que ele fumava. Falou, não fuma mais e nem toma mais café. É algo que ele fazia o dia inteiro, né? Fumava 2 Mas tá no maços estágio avançado é porque é neurodegenerativo, né? mas aí, Se de repente ele esqueceu os mas últimos 30 não é que esquece. E o vício físico ali, do corpo precisar da droga? Se desfez a conexão que vinculava a necessidade, seja qualquer uma das causas de necessidade, aceitação, ou se vinculou que aquilo aliviava o problema emocional dele, tá? Independente, se aquela conexão neural não existe mais, acabou. Pyong, o que você já Esse viu é o de ponto. mais louco, bizarro, maluco numa sessão de hipnose, cara, assim, você tratando alguém? O que você já viu de... Você fala, meu, isso aqui eu preciso te falar que é loucura. Cara, como não expõe, a pessoa não tem problema também, mas tô tentando lembrar, já fiz muita terapia. São mais, né? Mas algum caso aí que você fala, puxa, isso aqui é relevante aqui pra gente... Qual me marcou? Nossa, não, eu vou falar da mais recente, porque, cara, eu não lembro, eu tô tratando gente desde 2016. Mas o mais recente foi um aluno, eu sempre pego um voluntário pra tratar na primeira fase do curso. Não quero virar terapeuta, quero fazer só hipnose, auto-hipnose, neurociência, comportamento, inteligência emocional, hábitos pra mim. Aí, nesse momento, eu mostro a terapia ao vivo. Aí foi... Eu achei que ia ser rápido, mas
Ele tinha uma... Olha que louco. O que ele veio tratar? Eu preciso de um sintoma. Eu preciso que a pessoa chegue e fale assim, me hipnotiza pra eu ficar melhor. Não. Me fala o que tá desregulado. Me fala o que tá atrapalhando sua vida hoje. E a pessoa chegou e falou assim, não, porque eu acordo... eu sou viciado em chocolate... e todos os dias, exatamente às 3 da manhã, eu acordo e como 3 barras inteiras de chocolate. E tava, tipo, obeso. Tava com, sei lá, 180 quilos, 170 quilos e tal. Beleza, peraí. Tem uma compulsão. Ele me diz que é específico de chocolate. E que de madrugada, todo dia, no mesmo horário, ele acorda. E ele sempre tem barras e barras e barras de chocolate. Que ele precisa consumir pelo menos 3 barras. Pra voltar a dormir. Tá conectando. Mas não é o chocolate que causa 170, 200 quilos, 190 quilos. Que ele escova os dentes. Ou seja, compulsão alimentar geral. Seja no chocolate, seja no açúcar, isso aqui. Foi tratar, mano, não tinha nada a ver. Nada a ver. Voltou, problema gigantesco com o pai. Tive que pegar... Tem um momento de catarse, algumas terapias, de pegar pra tirar aí toda a raiva, o rancor ou alguma coisa acumulada. Aí tive que juntar um monte de blusa e tal. Começou a socar minha mão, começou a socar e botar pra fora, xingando o pai dele, gritando, não sei o quê. Mas várias terapias acontece isso. Eu preciso aliviar e tirar pra fora aquilo que tá guardado, pra depois fazer outras técnicas e processos. Porque se eu não fizer aquilo, não passa pra fase 2. Então E a pessoa acha que ela tinha, por exemplo, esse trauma, ela acha que já tinha superado, já tinha perdoado um problema com o pai, por exemplo. Ela falou, já superei e tal. Nem sabe. Nem o sabe. negócio aqui é assim, ó. Isso é uma pergunta muito boa, inteligente demais. A pessoa hoje... Eu tô hipnotizado. A pessoa hoje na vida adulta, ela pode se dar muito bem com a família inteira. Só que ela nunca vai lembrar do momento ou vai saber o que o cérebro criança aprendeu e vinculou. Então, quando aparecem os momentos e as emoções negativas acumuladas, é o cérebro da criança que precisa descarregar e perdoar e soltar isso aí. Não é hoje. Não, mas eu me dou super bem, falo com meus pais, todo final de semana junto, tal. Não importa. O seu cérebro criança com os registros aqui não teve isso, não conviveu. Entende? Sim. Então precisa pegar, ressignificar. Voltar um pouco lá. Ressignificar e fazer todo o processo. Não é porque hoje tá bem que, não, então não tem nada a ver. Com o problema que eu tô passando hoje, não tem nada a ver com meus pais, porque eu tô super bem com meus pais. Não, peraí, vamos ver. Não tá. Sempre aparecem os problemas assim. É bem chocante. Aqui eu tô, cara, tentando lembrar de um negócio bizarro, sabe? Louco, assim. Mas, cara, pra mim é bizarro aparecer tanto abuso. Tem que resolver estupro. Tem que resolver, tipo, acidente de o cara perdeu toda a família. Sobrou só ele, sobreviveu só ele. Nossa, cara, é muito problema. É muito problema. E até coisas pequenas. O cara não consegue começar nenhum projeto e esse me marcou porque foi uma das vezes que tava muito claro, assim, por que foi causado aquilo, mas o cara tinha 30 e poucos anos, ansiedade extrema, tremia pra falar e falava assim, o que você quer tratar? Eu tenho medo de fazer qualquer coisa, tipo, de começar qualquer coisa, eu tenho medo de errar, tenho medo de falhar, eu não confio em mim, problema de autoestima, eu acho que tudo vai dar errado, blá, blá, blá. Peguei, aí é o exemplo que eu tinha testado aquela hora. Chegou, volta, 4 anos de idade, tá agachado atrás da porta, e o pai dele gritando com ele, falando assim, moleque, você é burro, você não faz nada direito. Instalando o software. Você é burro, você é incompetente, você não faz nada direito, pra um momento de raiva e explosão com uma criança de 4 anos. E ele não sabia porque tava tomando bronca. Então, primeiro momento. Aí apareceu outros depois. Mas você vê que, cara, uma frase, um momento que você explode, fala porcaria, pode gerar um negócio décadas depois. 30, 40, 50 anos. Então Mas é muito difícil isso também, né? Porque assim, se a pessoa não passa por esses traumas em casa, passa na rua, passa na escola, passa no trabalho, passa com os amigos, passa... Aqui esse é o ponto. Tem um equilíbrio de, tipo, vai passar. Mas é que como você condiciona... a intimidade vindo de um pai e de uma mãe, eu pai acho e mãe que tem é muito outra mais coisa. efeito, né? Você acha que isso é um... Mas o pai e a mãe precisam blindar. Você acha que isso é um problema, assim,
de um século para cá? Você acha que isso sempre existiu? Você acha que as pessoas são mais, vamos falar, mimizentas agora? Hoje é, né? Porque a vida é muito mais fácil hoje. Porque- Assim, por mais... pensa que tem todas as classes sociais hoje. Pô, é um desafio, existe. Que eu falei, deve ter gente endividada, sobrevive com salário mínimo, com 5 filhos, isso, aquilo, todas as situações possíveis. Mas no passado, tipo assim, foi muito mais desafiador. O ser humano chegar onde colocou, pra gente chegar nisso que a gente vive hoje, teve todo um processo. Aí eu tô voltando até lá atrás. Antes do capitalismo existir, 98% da população global era miserável. Miserável. Pobre miserável. Só olhar no gráfico. Então era muito mais punk. E também não tinha acesso à internet, informação, e ficar vendo os outros e tal, e vendo besteira, e gastando e fritando o cérebro com dopamina de coisa, recompensa fácil. Então tem toda uma questão de adaptação cultural, tecnológica, sociológica, mas é muito fraca a geração. Muito. Só que dá pra culpar os pais? Não é a culpa, mas a falta do conhecimento ou a superproteção gerou filhos fracos. Gerou adultos idiotas, fracos, perdidos no mundo, e é isso. A gente vive essa geração hoje, mas poderia terminar, que nem você falou, mas vai viver fora. Não, mas o pai e a mãe é referência. É o elo principal, a estrutura, é o alicerce. Se você blinda, condiciona, instala drivers certos, programas certos, como ele enxerga o mundo, como reage, como ele percebe o mundo, e como lidar com as emoções e tudo, não vai afetar. Não é pra afetar depois. Entende? Então o problema da geração atual é muitas coisas, não dá pra resumir numa coisa só. Eu nunca gosto de olhar por um espectro só, tipo assim, essa especialidade vai resolver esse problema, todos os problemas da vida. Não, foi isso que causou o colapso da população. Não, são muitos aspectos, né? Você não pode isolar uma variável. Porque se dentro de casa uma criança sofre uma agressão psicológica dessa daí, e ali tá vindo da pessoa que ele confia. Aí chega na rua, ele sofre, a outra pessoa chama ele de burro, e fala assim, eu sou burro mesmo, o cara aqui na rua, né? É isso. Tá me chamando de burro, meu pai, minha mãe que me ama, que eu, né, me chamam de burro também, eu sou burro então. Isso foi até um ponto bom, porque o subconsciente, ele geralmente aceita sugestões que condizem com o que tá lá dentro. Então, por exemplo, é muito mais fácil você receber uma crítica do que receber um elogio. Porque você chega pra uma pessoa, você não tá acostumado. Você ouviu só coisa contrária a vida inteira. E tem sua programação lá dentro. Aí eu falo, puta, cara, como você é muito inteligente. Aí a sugestão vai. Aí vai pegar nessa barreira. Aí ele vai filtrar. Será que bate com a informação aqui dentro? Não, velho. Você é burro. Seus pais te falavam que você era burro. Seus amigos te falavam que você era burro. Aí você é burro. Essa sugestão, ela é cuspida pra fora. Mas no aspecto geral, vamos falar assim, uma geração... Pelo menos a gente percebe, né? Talvez pelo avanço da tecnologia a gente acaba percebendo mais. Mas, por exemplo, eu tenho 45 anos. Eu percebo que a minha geração ainda é um pouco casca grossa. A dos meus pais mais ainda, né? Então, hoje a gente tem que ter muitos cuidados, né? Tudo machuca, tudo fere. Não, mas isso também existia, não. né? Nessas proporções, sei lá, 50. Não precisa voltar muito, mas voltando a 50, 60, 100 anos atrás. Eu não acho que tinha. Porque eu, por exemplo, fui criado apanhando 3 vezes por semana. Eu apanhava De 2 vezes por cinto, dia taco de golfe. de boa. Então, Mesmo ou seja, não tem uma regra. Não é que... vai porque de cada pessoa, né? cultura, cada pessoa, cada cultura cria de um jeito. Na Ásia era muito comum. Até hoje batem pra caramba nos filhos. Eu não sei se mudou muito e tal. Aqui no Brasil, tipo assim, seu pai tem hoje o quê? 60, 70? 70 e... Ele não apanhava do pai dele? Aquela... Pisado na cabeça com cabresto. Então, assim mas ele é fala, isso, né? O velho também Porque é mineiro. Não sei se pensa, é meu verdade. bisavô, que foi pra Guerra das Coreias, que era do exército, criou meu avô. E aí eu tenho certeza que meu avô criou meus pais do jeito que aprendeu com meu bisavô. E aí meu pai e meu tio, a referência deles é essa criação e só souberam criar assim. Se você não quebra o ciclo, então não tem essa coisa de você ser super protetor, mimar, dar tudo que quer, blá, 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 blá. Se você não ensina como é o mundo, a enfrentar desafios, a ter a mentalidade de crescimento, a aprender com os erros, a crescer, tudo isso que a gente fala de mindset hoje parece moda, é isso que define duas pessoas na mesma casa, com o mesmo estudo, com a mesma alimentação, com a mesma característica, que um estoura, vira bilionário e o outro vira um idiota.
mentalidade. Por quê? Porque é como eu interpreto o mundo, como eu reajo. Se eu vou pegar, tomar porrada, levantar, seguir em frente, eu vou tomar porrada. Resiliência, se eu desenvolvi resiliência na infância, aprendi a administrar as coisas, os meus sentimentos e as emoções, como lidar com eles, se eu aprendi a controlar recursos, o financeiro, a aguentar as coisas, ter paciência, aquele negócio, sei lá, coisa assim, teste do marshmallow. Vocês viram que... Pô, se você você fala assim, você pode ter um agora, ou se você esperar meia hora, eu te dou 2 marshmallows. As crianças que esperavam os 2 marshmallows são as pessoas mais bem-sucedidas, tendem a ser mais bem-sucedidas no futuro. Que não é o imediato, o prazo imediato, o prazer imediato. Quem não conseguia, o índice de que essas pessoas eram presas é bem maior, né? Porque assim, ela não espera, né? Ela quer aquilo na hora. Prazer Esse imediato. Esse teste é fantástico. Não, é fantástico, é muito famoso esse teste do sim, marshmallow, mas é o que eu falo. Por que as crianças são assim? Que se é uma página em branco que você consegue formar e programar. Cara, eu lembro que... Entende? Por que a escolha delas é assim? Porque foi ensinado na casa assim. Sim. A única referência que tem é o quê? Pais, amiguinhos, primos, vós, todo mundo é assim. Ah, eu sou assim. É tudo fácil. Tudo Vovó fácil, me dá de imediato, doce. muito rápido, Posso comer né? quanto eu quiser. Eu posso comer açúcar, me entupir. Posso fazer isso, aquilo. Não tem regra, não tem disciplina. Não entende, tipo, nada. Não tem condicionamento. Sabe que eu percebo um pouco? Talvez não tenha nada a ver, mas as famílias estão cada vez menos numerosas. Então eu percebo que nas Bem famílias... Menos os muçulmanos, né? É, verdade. Menos os muçulmanos. Mas acho que quanto menos irmãos o indivíduo tem, que assim, o fato de ter mais pessoas em casa, mais irmãos, tem que dividir, tem que saber negociar, tem que saber brigar, né? Tem que apanhar, tem que bater, isso daí parece que forja um pouco mais forte a pessoa, né? Hoje em dia a maioria aí, das famílias, quando muito tem um filho, pelo menos vão falar, sei lá, de classe média para cima, né? Não sei se a classe A, B, C, D, todas têm o mesmo índice de filhos, né? Mas a gente percebe que tem menos filhos, menos pessoas, menos irmãos hoje nas famílias, né? Talvez seja um dos fatores, né? Cara, essa coisa de menos filhos é um problema global, fora né? populacional, né? Que eu não tô entrando nesse mérito. Mas pode ser também. É muito diferente. É muito diferente a estrutura cerebral, comportamental de filhos únicos. Quem tem um irmão, quem tem só irmã, quem tem só homem em casa, quem tem misturado. Mas eu não tenho um padrão assim, sabe? Porque não tem como eu falar, o padrão que é criado, não sei. Agora, realmente, muda muito. A cabeça, a criação, isso. O filho único é sempre muito... É tudo dele. A atenção é dele. As viagens são dele, os brinquedos são dele, não sei o quê. Se tiver bronca pra caramba, é só nele também, né? Aí os filhos... Aí, por exemplo, eu, na cultura coreana... Eu não sei dessa cultura dos meus pais na coreana, mas o irmão mais velho tem que ser exemplo. Então, ou seja, tem que ser o mais inteligente, tem que estudar, tem que se formar na faculdade, tem que arrastar os 4 irmãos menores. Mas... Você é o mais velho? É. Por isso você queria ser famoso? Não. Eu só queria fazer algo que era legal e ganhar dinheiro. Que era uma merda a vida. Mas talvez no subconsciente você teria que ser famoso pra você ser a referência dos irmãos. Olha o momento de psicologia aqui do Dr. Cash. Eu acho que na verdade é aquilo que eu falei quando eu cacei, né, um pouco. Falei assim, por que eu comecei a dançar break? Eu queria chamar atenção. Mágica, chamar atenção. Pô, tem alguma coisa que chama mais atenção do que ser famoso num país? Não. Então eu vou querer ser famoso. Entendeu? Essa é a lógica da carência, da ausência da mãe, do pai ter falecido cedo, mas muito preenchido pela minha avó paterna e meu avô paterno. Aí teve meu tio, aí a minha tia madrasta depois de uns anos, que hoje é minha mãe e meu pai. Então teve todo um equilíbrio ali e tal, mas... Vocês vieram da Coreia do Norte ou do Sul? Do Sul. Tá. Da Coreia do Norte nem sai. Se tentar sair, fugir, mato. Acho que... Minha pergunta assim, porque da época da guerra, né? Talvez na época da guerra teve muita fugiram, gente né? que fugiu, mas é aquilo. Tentou entrar bala e tentou sair bala. Ou seja, é maravilhoso. Comunismo, ditadura, puta, maravilhoso. Tem gente que defende. Você visitou as duas já ou só? Não, eu não posso. Nem do Sul? Do Sul já, mas tá. eu não posso as duas. Eu não posso ir pra Coreia do Norte porque eu tenho 2 passaportes. Eu tenho a brasileira e tenho a coreana. Se eu entro na Coreia do Norte, provavelmente eu nunca mais posso entrar na Coreia do Sul, que é meu país de origem. Entendi. Provavelmente repente desertor, traidor. E talvez nem saia também de lá de dentro, E nem né, consegue cara? entrar, consegue. Eu consigo entrar com o passaporte brasileiro. O brasileiro pode ir lá. Então, mas se descobrir que você também é sul-coreano, talvez você não saia ou não. Sei lá se eles têm acesso, se eles são isolados do mundo. Mas com o passaporte brasileiro, qualquer brasileiro pode ir na Coreia do Norte. Que é Legal. como? Acho que não vale a pena Um arriscar entrar, soldado, não, né? soldado 24 horas colado com você.
pra te limitar onde você pode ir, onde você não pode ir. Turno, revés, quando você entra pra dormir no hotel, troca o soldado, fica o soldado colado e você nunca fica sem supervisão pra não mostrarem a desgraça que é em volta da capital. A bosta que é. Só pode ficar na capital ali. Na capital, onde tem os prédios, o exército, Os monumentos. os comércios e tal. Passa fome. Se morre um cara do lado, eles pegam e comem a carne humana. Ninguém sabe de verdade o que é. Quem é de lá, quem veio de lá. E tem uma norte-coreana que você procurar, ela fugiu, conseguiu fugir com a mãe, acho que o pai morreu, ela fugiu, é super famosa, palestrando na ONU, isso, aquilo, em várias faculdades. Que ela fala a realidade, que querem falar mais. Gente na internet. É igual a geração Cuba, de né? hoje igual a galera que defende Cuba pra caramba, que sei é lá, maravilhoso, que é não sei o quê, geração né? de hoje quer falar as coisas sem ter, não tem nem pensamento crítico, tem capacidade de gerar renda, valor, empreender, cuidar das próprias finanças. Eles querem opinar num negócio. Tipo, eu vejo muita gente debatendo, falando um monte de merda sobre Coreia do Norte, Coreia do Sul, sobre Coreia, e quer saber mais do que uma menina que morava lá e fugiu de lá. Tipo assim, as pessoas hoje não têm pensamento crítico, analítico, a maioria é alienada, igual Napoleão Hill fala. Em 1932 escreveu o livro Mais Esperto que o Diabo, fala: 98% das pessoas eu domino coçando o saco. Eu não preciso de nada, eu só preciso alienar. Eu alieno todo mundo e tenho 6 grandes medos. E aí as pessoas vão viver no ritmo hipnótico. Que é essa galera aqui. É vítima, é porque é culpa do governo, é culpa dos meus pais, é por causa da família, é por causa dos ricos, é porque eu nasci família pobre, é porque isso, e você reclama de segunda, reclama terça, quarta, quinta, sexta, sábado tá feliz, domingo já tá puto, e fica ritmo hipnótico e tal. Aí porque o diabo pega, aliena. Diabo. É uma epifania do autor, mas que responde nas perguntas e o mundo é real. Em 1932 ele escreveu. E é exatamente isso que acontece hoje. Então poucas pessoas, foi feito para poucas pessoas, para empreender, ser protagonista, assumir a autorresponsabilidade. Aí você vê, tem catador de lixo que fatura 9 dígitos, tem cara que vendia óculos, o Caíto Maia do Chili Beans vendia óculos do Paraguai na mochila. O Ale Cacau Show começou com o Geraldo Rufino, que era catador de lixo. O Janguier era encrachado, ficou bilionário. Mano, aí você fala assim, caramba, então qual que foi a diferença? Né? Semenzato vendia coxinha. Aí fundou, começou a dar aula, isso aqui, microlinhas e tal. Começou dando o Carlos de Martins. Todo mundo. Você para pra cavar e fala assim, mas é evidência anedótica. Porque ele é exceção. Mas que exceção, velho? Tava catando ali, qual que é a diferença? O que teve o estalo? Qual que foi a diferença na cabeça, na história da vida dele? Em vez de você querer aprender com essa pessoa e ajustar a sua cabeça, você só quer ficar continuando xingando o mundo, a vida, se fazendo de vítima. Só que aí qual que é? É culpa deles? Aí eu nem discuto a questão da culpa. Os pais não criaram assim? Mas pera, os pais não foram criados pelos avós assim? E foi moldando, e aí a ambiência molda o comportamento, e aí fica nessa maluquice. Mas que bom que a internet hoje possibilitou, pelo menos, a pessoa ter acesso a qualquer conhecimento gratuito. Seja bom ou seja ruim. Seja bom, seja ruim. Não sei até quando. Ter acesso gratuito. Então, assim, eu aprendi tudo com a internet. Se não fosse a internet, eu não tinha chegado onde cheguei. Mas longe. Tudo que eu vi de palestrante, história de gente empreendedora, mágicas, tudo foi YouTube, internet, baixando, blog. Ou seja, a internet conectou. Antes era enciclopédia, Barça. Na nossa época com a internet, isso aqui é MSN, um comunicando com o outro, um da casa do outro, aí depois vídeo chamada, não sei o que. E aí ferramentas, aí faz imagem. E agora com IA, aí ferrou, todo mundo preguiçoso. Não dá pra saber. Porque dá pra fazer muita parar, coisa, não dá pra saber onde vai parar. Falando em IA. Falando em IA. Falando em IA, atenção aí, galera aí da. É mais pra área da saúde, né? Cara, na verdade é pra qualquer profissional. Sim. Mas acho que nosso foco tá na área da saúde, por enquanto. Legal. Você que tem a dor aí de fazer os seus anúncios patrocinados, temos a solução. Conta pra nós aí. Cara, é um projeto que eu tô com um parceiro, um sócio, que se chama Leads. LYDS. Eu vou deixar um site, um link pra vocês, na descrição. Ele automatiza com inteligência artificial tráfego pago na Meta. Ou seja, os anúncios ficam simples, tanto quanto clicar em 4, 5 botões. Você escolhe qual é a tua carreira, que serviço você presta, qual é a sua especialidade, gera os criativos. Os melhores criativos para a tua área.
Se quiser fazer você, vídeo falando, tanto que muita gente não quer gravar vídeo, fazendo story, mostrando, aí fazendo post no Instagram, gerar conteúdo. É um trabalho separado hoje. Sim. Gera sozinho, roda, faz teste AB sozinho e vai trazendo e convertendo, criando. E tem uma secretária com inteligência artificial 24/7 que agenda, lembra tudo. Então é uma automação para facilitar. A gente tem profissionais médicos de 70 anos que não faziam tráfego e queriam fazer, que não querem, não é perfil de gerar conteúdo, vendendo, lotando clínica, lotando agenda. E dá para fazer meio a meio também. Você gera um pouco de conteúdo, usa um pouco do conteúdo Dá para fazer, mas assim, da própria criação. é uma né? dor muito grande. Então, não só pro médico, não só pro dentista, não é a sua área de saúde. Pô, pra vender, todo mundo tem que vender. Todo negócio tem que vender. Corretor de imóveis tem que vender. Consórcio, seguro, de vida, plano de saúde, tudo. Precisa de lead. Antes era o quê? Panfleto, anúncio na TV, isso aqui. Hoje o jogo mudou, digital. E aí, a maioria das pessoas não faz nem ideia de como mexe. Aí quando vai testar, aperta impulsionar, testa uma coisa ou outra, mas pra fazer de forma eficaz, investindo e trazendo retorno, pouca gente sabe fazer. Ou você paga caro pra outra pessoa fazer, você nem sabe fazer, não tem controle do quanto tá sendo gasto, quando vem, se errou, se não errou, e ainda quando não dá resultado passa estresse porque você tem que trocar de agência ou trocar de profissional, e aí filtra, aí todo mundo fala que faz, mas não entrega resultado, e aí agora tá na sua mão, simples, fácil. E como E funciona? automatizado. Você preenche ali os seus dados básicos, sua localização, né, a sua área e tal, e o software faz tudo. Faz tudo, porque ele é integrado, ele vai integrar com público. a meta. Certo. Ou seja, então, ele vai estar integrado com a ferramenta oficial. É uma integração oficial que tem e que vai fazer todos os anúncios, testes, campanhas, gerar os anúncios, imagem estática, várias opções. Dentista, não, eu sou médico cardiologista, não, eu sou cirurgião plástico, não, eu trabalho com harmonização facial. E é coisa de botar, é simplificado para um cara que nunca mexeu em tecnologia, um médico, um corretor de 65, 70 anos, tá usando e tá convertendo. Então, para profissionais que querem lotar as clínicas ou vender, né, captar leads e não sabem fazer tráfego pago, ou tem um trauma com tráfego pago, que eu fiz uma pesquisa nos meus stories esses dias, não faz tráfego pago, não faz porque não sabe, não faz porque tá traumatizado, ou não faz porque não deu resultado, blá 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 blá. Sim. A maioria não faz porque não deu resultado, não faz porque eu não sei fazer, não faz porque já tentei e deu errado e eu gastei um dinheiro. Pra você ter ideia, eu faço meu tráfego pago. Eu estudei um pouco, eu sou meu Então, mas esse é o ponto. ali, porque eu não conseguia. Eu contratava um cara, o cara fazia, não dava certo, não chegava lead. Claro que tem a parte de vendas também, né? Não adianta chegar o lead, né? E você não tem uma equipe ali que consiga trabalhar esses leads. Mas traz os leads com mais qualidade, né? Traz os leads esse é o negócio, né? é trazer ultra qualificado. Trazer qualificado e aumentar a conversão. Mas cara, muito simples, muito fácil. É só criar o usuário, tem todo o atendimento e clicando no link entra, ver como funciona para qualquer profissional que quer fazer tráfego e anúncios pago na Meta. E em breve, daqui a pouco já vai lançar o Google. Integração com o Google. Sim, então, para qualquer profissional, mas a gente está focando para os profissionais da área da saúde. Boa. Aqui vai ser legal, boa parte do nosso público, talvez 30%, 40% do nosso público é da área da saúde, né? Até porque a gente E precisa de tráfego, não sei, né? Todo mundo precisa de tráfego. Hoje, mundo, sem cara. tráfego... Até Hoje você vê o cara mais resistente lá que se rende. Não Mas essa é uma vantagem também. Uma coisa que me pegou é tipo assim, enfim. muita gente não é perfil e não quer ficar fazendo storyzinho, respondendo pergunta, criando montagem, carrossel, reels. Precisa vender. A gente faz isso, mas assim, cara, tem hora que não dá, meu. Então, mas aí imagina quem nunca fez. Porra, meu. Tipo assim, nunca usou, tá entrando no digital agora, já passou 30, 40 anos da carreira. Imagina o cara. É uma barreira, o cara tem que romper, cara. Fora o detalhe, aí tem o detalhe do cara querer fazer. E outra, eu sentei minha bunda hoje para começar a atender, parei 6 horas da tarde para vir aqui. Acho que você foi a mesma coisa. Em que tempo que eu vou encaixar isso, né? Então, mas é por isso que... Não, sensacional. Estratégias para você otimizar tempo, ou aumentar faturamento, ou aumentar o ticket, atender menos, ter mais tempo de qualidade. Aí envolve várias estratégias para o seu momento de vida, né? Viu aí, pessoal? Quem quiser
aumentar tráfego, aumentar a quantidade de leads, qualidade. Use leads com Y. Vou Não, deixar o link aqui, para vai tá vocês. escrito aqui, vocês entram aí. A gente podia até fazer um teste aqui com a gente, né? De repente, utilizar o serviço, mostrar, né? Fazer algum planejamento. Vamos fazer uma parceria. Legal. Divulgar para os amigos aí, dá pra gente trazer pro criar pessoal bastante usar coisa. Pyong, acho que já tá meio que chegando na nossa reta final, Eita, mas se como tiver passa alguma... voando, bicho. Já tem 1h30 ou mais. Mas quem quiser saber um pouquinho mais de você, como que tá seus projetos hoje, qual que é o seu foco, fora essa empresa de leads aí? Palestra, show. Cara, é muita mágica, palestra. Dança break, fazendo Não. mágica, hipnotizando, Não, vendendo os anúncios. Eu entro todas as palestras eu entro dançando break. A abertura é essa. E fazer uma magiquinha também? Não, mágica não faço. Parou? Faz anos que eu não. Sério? Quer dizer, eu faço sempre, mas em Cara, eu sei churrasco. fazer uma, cara. Ó. Olha, tá Ó. certinho. Hã? A molecada Pegou pira certo? nisso aqui, Não cara. certo? Sabe Não muito revela sangue, essa. Depois a gente faz e encaixa no corte aí. Mas Pyong Lee admira com a mágica do Wagner. mágica eu só faço em churrasco. É mais hobby hoje. Sim. Um ou outro assim fala assim, não, mas aqui tem um evento importante que quer que faça mágica, não é hipnose, não é palestra, é mágica. Aí um ou outro nos últimos 5 anos eu fiz, mas hoje é muito mais palestra, então todas as últimas viagens, tipo, tô mais tempo fora do que aqui, assim, em São Paulo. Mas ano passado fiz turnê no Japão, passei pela Coreia, teve Inclusive, era pra você ter Las vindo aqui ano Vegas. passado, né? Você tava no Japão, um Aí monte de tava. coisa, né? Aí teve. A gente foi pro Egito, aí isso era trabalho, não era palestra, mas era um job. Dubai foi trabalho, palestrar em inglês lá. Las Vegas foi palestrar em inglês. Não, foi ano atrasado. Não sei, eu sei que muito vai e vem. Semana passada eu tava em Gramado, agora eu vou quinta-feira pra Bento Gonçalves, volto e vou pros Estados Unidos fazer a turnê que eu fiz no Japão lá de palestra, mentoria e imersão de hipnose e auto-hipnose. E vai ter turma agora, final do ano, abrir uma turma pra não passar em branco, é que agora a gente tá numa fase que a gente vai lançar uma comunidade online para quem quer aprender todos os conteúdos que a gente abordou aqui. Neurociência, comportamento, ciência dos hábitos, inteligência emocional, Hipnose. sono, hipnose, auto-hipnose, estudo online, uma plataforma online. Tá. Você vai ter acesso, que nunca teve acesso assim. Era só imersão Cursos presencial online. ou não, teve alguns, mas era tudo tipo periódico. Então nunca tiveram acesso tão simples, fácil e rápido. Então a gente vai lançar essa plataforma, então pausei as imersões. Fiz ano passado algumas. Esse primeiro semestre falei, não vai ter, mas a gente já marcou data de 7 a 13 de novembro. Vai ter. E é só entrar na @nosplayer. Ou Pyong Lee, você vai ver o @ ali no meu Instagram, né? Todas as redes sociais, YouTube, Tá tudo Pyong TikTok, Lee. Kawaii, Pyong Lee com Y. Só colocar Pyong Lee que aparece em Tem todos. como não achar. E quem quiser fazer imersão, treinamento, vai ter 7 a 13 de novembro. Mas 7 a 9 é a hipnose, auto-hipnose, neurociência, para uso próprio. Quem continuar do 10 ao 13 vai ser para se formar na metodologia de terapia, para sair tratando e ajudando pessoas. Para quem quer é profissional da área ou quer se tornar um profissional da área que cuida de saúde mental e bem-estar e comportamental dos outros. Fechado. Legal. E quem quiser tá bem trajado na área da saúde. Vagnão, Aspen. Aspen Jalecos. Para você que busca um scrub de qualidade, um jaleco de qualidade. Galera, Aspen Jalecos. Tem vários modelos. Tem mais slim, mais apertadinho, assim. O Rogério gosta de algo mais agarradinho, assim. Pegando ali na bundinha dele ali e Sou tal. musculoso assim, né? E Então, você que quer mais acaba largo, já é um valorizando cara meu- mais sério, quer usar aquele jaleco com gravata, Aspen Jalecos. Vocês podem entrar nas redes sociais deles ou chamar lá no WhatsApp. Os caras vendem pro Brasil todo. 998014747. Pode chamar no WhatsApp Aspen Jalecos. pessoal, muito obrigado mais uma vez aqui conosco. Pyong Lee, sensacional. Até a próxima. Até a próxima.